participação em mais uma iniciativa realizada no âmbito das comemorações do centenário do PCP. Ainda há umas semanas enchemos esta praça exatamente para assinalar os 100 anos do nosso partido e hoje estamos aqui mais uma vez a garantir todas as medidas de segurança e higiene. Hoje aqui connosco temos o camarada Manuel Rodrigues, membro da Comissão Política do PCP e diretor do jornal Avante, para nos falar um pouco sobre o livro 100 anos de luta ao serviço do povo e da pátria pela democracia e o socialismo. Dizer ainda que no interior do Centro de Trabalho temos montado uma exposição exatamente para assinalar os 100 anos do partido, assim como exemplares do livro no valor de 25 euros. Passo desde já a palavra ao camarada Manuel Rodrigues. Então, boa tarde, camaradas. É um grande gosto estar aqui convosco, nesta terra de lutas de mariscadores e viveiristas, hoje também sujeitos a uma situação que talvez assim, olha, assim já não é. Sujeitos a uma situação difícil por causa desta política de direita que há tantos anos vai fazer agora nas comemorações de 25 de Abril, de que celebraremos o 47º aniversário. Há 45 anos que esta política de direita não corresponde aos interesses dos trabalhadores e do povo e está muito longe daquilo que há 47 anos iniciámos naquele processo glorioso de profundas transformações revolucionárias que representou o 25 de Abril e aqueles tempos, aqueles belos tempos que seguiram ao 25 de Abril e em que nós vimos refletidas na ação do poder e, sobretudo, na dinâmica das massas, também aqui no Algarve, na vossa luta, puxando por essas transformações e pelos direitos de quem exerce esta atividade. Por isso é com muito gosto que estamos aqui e o que, no fundo, podemos fazer é trocar aqui algumas impressões sobre esta obra, mas também trocarmos algumas impressões sobre o centenário do Partido Comunista Português, este partido que, fundado a 6 de março de 1921, ao longo destes gloriosos 100 anos, tanta luta conduziu, tanta luta animou por conquista de direitos para os trabalhadores e para o povo português, também aqui no Algarve, com consequências positivas, porque, como muitas vezes se diz, quem luta pode ganhar e pode perder, quem não luta perde sempre, e o Partido Comunista Português, que nasceu para a luta, pela luta esteve ao longo destes 100 anos e pela luta vai continuar a cavar os caminhos do futuro. Pronto, relativamente a esta obra, trata-se de uma obra que constitui um importante documento de registro de alguns momentos e acontecimentos marcantes da vida do Partido Comunista Português, da sua história de 100 anos, que é uma história que se cruza com a história de Portugal e do mundo e da luta dos trabalhadores e do povo português, já que a luta e a história do PCP é inseparável da luta dos trabalhadores portugueses, assim como a luta dos trabalhadores portugueses desde 1921 é inseparável da luta e da história do PCP. E, portanto, uma primeira conclusão que podemos tirar disto é que, sendo um livro que trata de 100 anos de luta do PCP, que se cruza com 100 anos de luta dos trabalhadores e do povo português, neste livro, ides encontrar, e aqueles que o leram certamente já encontraram, o espelho das lutas que também aqui no Algarve, também aqui em Olhão, por este país fora e também um pouco pelo mundo, foram conduzidas ao longo destes 100 anos. Neste livro se assinalam traços específicos de caracterização
das muitas dimensões desta intensa intervenção ao longo de 100 anos, no contexto político, económico, social e cultural que o viu nascer, nas motivações que levaram à sua fundação, a 6 de março de 1921, na história heroica da sua resistência ao fascismo, e já agora dizer que nenhum outro partido, e havia outros partidos em 1921, nomeadamente um que tinha o nome de Partido Socialista, nada tem a ver com este Partido Socialista de agora, que foi fundado em 1973, havia um outro Partido Socialista que, passados alguns anos do processo de instauração do fascismo em Portugal, em 1933 desistiu de desaparecer de cena. E o Partido Comunista Português, confrontado com o fascismo, foi o único que, sentindo a necessidade de se preparar, não estava preparado, foi surpreendido pelos acontecimentos que levaram à instauração do fascismo, sentindo a necessidade de se preparar, na altura, sob a direção do seu secretário-geral Bento Gonçalves, decide enfrentar a negra noite fascista e, em situação de clandestinidade, porque tinha sido ilegalizado, trava um combate que nenhum outro partido foi capaz, nem quis, travar ao longo dos 48 anos de fascismo. É uma obra que reflete, portanto, a história da resistência ao fascismo, nos seus combates pela organização, unidade e luta dos trabalhadores, na definição dos seus objetivos de cada momento e situação concreta, indissociáveis dos objetivos supremos para que se dirige a sua ação. Nunca esquecendo que o PCP foi fundado em 6 de março de 1921 e foi fundado porque um grupo de operários sindicalistas que tinham participado em muitas lutas, estamos numa época, 1921, em que a República não corresponde aos anseios dos trabalhadores, eles depositaram grandes aspirações na República e se sentem frustrados porque a República não responde aos seus interesses e aos seus anseios, bem pelo contrário, continua a responder aos anseios e às aspirações da burguesia. Exatamente um setor mais esclarecido da classe operária que decide que não basta a luta pela reivindicação socioeconómica, mas que é necessário criar um partido que coloque como objetivo eliminar aquilo que é a razão de ser da infelicidade dos trabalhadores e do povo, ou seja, a exploração do homem pelo homem, propondo-se construir uma sociedade, o socialismo e o comunismo. Nas lutas pelo derrubamento do fascismo e a instauração da liberdade e da democracia, no impulso dado à Revolução de Abril, e pelo avanço das suas extraordinárias conquistas, na resistência à contra-revolução, na luta contra a política direita, institucionalizada a partir da tomada de posse do primeiro governo constitucional, na segunda metade de 1976, todos estamos lembrados, todos, isto é, os que viveram aquele período, do primeiro governo constitucional do PS, era um governo minoritário, do PS liderado por Mário Soares, que, a partir do primeiro momento, é um governo minoritário, só do PS, mas na prática aliado à direita, começa a conduzir toda uma ação contra as conquistas da Revolução, contra a reforma agrária, contra as nacionalizações, contra os direitos dos trabalhadores e do povo, política essa que começou nesse período, quando é formado o primeiro governo constitucional, e dura até aos dias de hoje. Portanto, no combate à restauração do capitalismo monopolista em Portugal, o objetivo central da política direita prosseguida por diversos governos do PS, PSD e CDS até aos nossos dias. E já agora dizer que aquilo que nós, os trabalhadores, o povo, com o papel insubstituível do Partido Comunista Português, fizemos naquele processo revolucionário de 25 de Abril, que foi liquidar
literalmente liquidar as bases económicas do fascismo, ou seja, liquidar os 7 grandes monopólios que nas vésperas do 25 de Abril tinham todo o poder económico, dominavam tudo, desde a banca, aos seguros, às pescas, à grande indústria, aos transportes, à tabaqueira, aos petróleos, dominavam tudo, e nós em 2 anos a revolução teve tal força que liquidou as bases económicas desses 7 monopólios, entregando a terra a quem a trabalha, através da reforma agrária. 1.100.000 hectares, não foi meia dúzia de hectares, foi 1.100.000 hectares passaram para as mãos dos trabalhadores rurais, no Alentejo e no Ribatejo, e foram nacionalizadas, não foi meia dúzia de empresas, foram nacionalizadas 245 empresas, desde a banca, aos seguros, à grande indústria, às grandes transportadoras, aos cimentos, a todas as indústrias estratégicas para o desenvolvimento do país, todas elas foram nacionalizadas. E eles andam há 45 anos para reconstituir os monopólios que foram derrotados no processo revolucionário de 25 de Abril, e tal é a força do PCP, tal tem sido a luta travada pelos trabalhadores e pelo povo, pelas massas, com o papel insubstituível do PCP, que até hoje não conseguiram destruir grande parte das conquistas de Abril e que ainda continuam espelhadas no texto da Constituição da República Portuguesa, de que celebraremos na próxima semana o seu 45º aniversário. Na defesa da soberania e independência nacional, que tão em causa foi posta pela nossa entrada na CEE, lembrando que foi o Partido Comunista Português o único que se bateu contra a entrada na CEE, chamando a atenção, denunciando o que isso poderia representar para Portugal, e cá estão as consequências, na perda de enormes fatias da nossa soberania, porque hoje até as questões que têm a ver com os viveiristas e mariscadores de olhão têm a ver em grande parte com orientações, com imposições da União Europeia que limitam a atividade do pequeno e do médio e procuram sempre abrir caminho aos interesses, aos grandes interesses económicos, porque esta União Europeia não é uma União Europeia dos trabalhadores e dos povos. Esta União Europeia é uma União Europeia do grande capital, das grandes potências e, portanto, nunca pode ser boa para os trabalhadores e para o povo e até para os interesses nacionais, como é o caso de Portugal. Eles agora falam e dizem que vêm aí milhares de milhões. Milhares de milhões, e nós achamos que devem vir os milhares de milhões, já que tanto estragaram da nossa economia, que venham os milhares de milhões. Não somos contra a vinda dos milhares de milhões. Somos contra é que seja a própria União Europeia depois a impor para onde hão de ir esses milhares de milhões. Ou seja, aquilo que eles querem impor é que esses milhares de milhões vão parar no essencial, ficando umas migalhas para os trabalhadores e para o povo, vão parar no essencial aos bolsos dos grandes capitalistas, dos grandes interesses económicos, da banca, que hoje está quase na totalidade privatizada, e que vai parar a esses bolsos. Portanto, nós defendemos, se há partido que defende a soberania nacional, tal como defendemos quando nos opusemos à entrada na CEE, como nos opomos à participação de Portugal na NATO, e somos pela dissolução da NATO, tudo isto em nome da defesa dos interesses de Portugal. E neste livro, lá está a história. Não é a história do Partido Comunista Português, porque em 304 páginas do livro não era possível escrevermos a história do Partido Comunista Português 1000 vezes mais rica do que aquilo que podem encontrar nestas páginas. E isso precisaríamos de centenas e centenas de livros como este, ou maiores, para escrever a história de um partido, uma história tão gloriosa, com tantas lutas, com tanta intervenção ao longo destes 100 anos.
Neste livro também se encontra a luta pela emancipação da mulher, e também não há nenhum outro partido que mais se tenha batido, e continua a bater nos dias de hoje, pela emancipação da mulher. Mas não é uma emancipação que fica apenas no papel. É uma emancipação que se consagra na vida e que se traduz em direitos concretos. Fomos nós que estivemos na luta pela legalização da interrupção voluntária da gravidez. Fomos nós que estivemos na luta pelo direito da mulher ao voto, porque até ao 25 de Abril praticamente a mulher não tinha direito a voto. Somos nós que estamos na luta para que a mulher tenha outro tipo de direitos, na maternidade e nos diversos campos da vida, nomeadamente na igualdade salarial no trabalho conjuntamente com o homem. Mas com melhores salários para ambos, porque o problema da mulher é também o problema do homem neste aspecto. Ambos são vítimas da exploração. E, portanto, o primeiro elemento a combater na discriminação das mulheres é esta luta, de fundo, contra a exploração do homem pelo homem. Depois, aqui também nestas páginas encontramos muitas manifestações de solidariedade internacionalista. E é o nosso partido, com a sua independência, ninguém nos dita o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer, nós discutimos-lo com o povo, com os trabalhadores, com a nossa própria análise concreta da realidade portuguesa, e definimos a nossa orientação com independência por mais pressões que façam sobre nós. Somos solidários com a luta dos trabalhadores e dos povos, como a Venezuela, como Cuba, como tantos outros povos pelo mundo fora que lutam e que contarão sempre com a solidariedade do Partido Comunista Português, como contaram ao longo do tempo. Nós fomos solidários até, vejam, na altura que o Partido Comunista Português foi fundado, tinha acontecido há pouco tempo a Revolução de Outubro, na Rússia, em 1917, e é bom termos presente que nós tivemos os efeitos positivos dos ecos que aqui chegaram da Revolução de Outubro e que muito ajudaram até também na criação do Partido Comunista Português, porque era uma expressão concreta de que era possível haver um país que fosse governado, dirigido por operários e camponeses. E, portanto, os pioneiros na formação do PCP tiveram presente e conheciam esta experiência, portanto, cujos ecos chegados a Portugal tiveram este impulso e dinamizaram, ajudaram a dinamizar a formação do Partido Comunista Português. Mas também sabemos que os próprios trabalhadores portugueses, pelo menos aqueles que eram mais conscientes do seu escasso salário e ganhavam miséria, salários de miséria, descontavam uns tostões, porque estamos a falar de salários de tostões, embora o conceito de dinheiro é diferente, é uma escala diferente, mas estamos a falar de salários de tostões, claro, à escala daquele tempo, mas eram, de qualquer modo, eram salários de miséria, retiravam uma parte do salário para ajudar trabalhadores que eles nem nunca tinham visto, que ficavam lá nos confins da Rússia, para que a revolução deles triunfasse, fosse para a frente, se ingrasse e portanto, nesta solidariedade. Tal como fomos solidários com os povos das ex-colónias, na luta contra o colonialismo, que era uma vertente do fascismo português, tal como fomos solidários com todos os povos que combatiam e combatem em África e em todos os continentes, pela sua libertação do jugo do grande capital, contra a exploração, contra o desenvolvimento, pela sua soberania. E tudo isto nós encontramos neste livro. Mas encontramos neste livro também a expressão da alegria do que é esse grande acontecimento de que este ano vamos concretizar a 45ª edição, que é a Festa do Avante. Cá está a Festa do Avante, tem um capítulo próprio, aliás, sobre a Festa do Avante, como expressão da ação política, fraternidade, alegria, desporto, cultura,
aqui está presente no livro. Como está presente no livro, a base teórica que nós invocamos e que temos presente na nossa análise da realidade, que não assumimos como um dogma, mas que assumimos como um guia para a nossa ação, porque nos permite interpretar o mundo de uma forma científica, de uma forma correta, de uma forma que nos permite depois agir para a transformação desse mundo, base teórica que é o marxismo-leninismo. Tudo isto nós encontramos neste livro. E não há exagero quando afirmamos que nestes 100 anos não há nenhuma transformação social, nenhum avanço ou conquista dos trabalhadores e do povo português a que não esteja direta ou indiretamente associada a iniciativa, a luta, a ação e a intervenção do PCP. Nenhuma. Nós estivemos na luta pela conquista das 8 horas de trabalho nos Campos do Sul, que em 1962 se conseguiu. Fomos nós que estivemos nessa luta. Nós estivemos na luta, e só nós, como partido, estivemos nessa luta contra o fascismo ao longo de 48 anos e conseguimos derrubá-lo no 25 de Abril. Nós estivemos na luta, juntamente com os povos das ex-colónias, contra o colonialismo e conseguimos derrotar, com o papel determinante da luta deles, mas conseguimos, na solidariedade que manifestámos sempre com esses povos, a derrota do colonialismo, e hoje temos Estados independentes, soberanos, com quem desejamos manter sempre fortes relações de amizade e cooperação. Foi nessa luta que estivemos, e lá esteve o Partido Comunista Português. Estivemos na luta e fomos nós, pelo Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que hoje temos e que já não é nada comparável com aquilo que nós conquistamos no 25 de Abril, mas ainda assim, se não fosse este Serviço Nacional de Saúde, o que seria do povo português perante esta epidemia que temos aí? E mesmo assim achamos que este Serviço Nacional de Saúde precisa de ser reforçado, precisa de ser valorizado, precisa de mais meios, precisa de mais profissionais, precisa de mais formação, precisa que a vacina chegue a todos e o mais depressa possível. Precisamos que haja mais testagem, precisamos que, em vez deste confinamento agressivo, se criem situações que permitam aos trabalhadores ter medidas sanitárias nos locais de trabalho, terem proteção nas escolas, as crianças e os jovens terem proteção nas escolas e os profissionais que aí trabalham. Nos transportes públicos, haver condições que permitam que os transportes públicos funcionem, mas funcionem com a devida segurança. E mais do que este confinamento, que nós chamamos de um confinamento agressivo, porque acaba por destruir o tecido económico e social, deixando uma situação de catástrofe, sobretudo para os micro, pequenos e médios empresários e para muitos trabalhadores que viram o seu salário reduzidos e para muitos trabalhadores que foram despedidos nestas situações e para muitas situações sociais que aí estão e que poderíamos ter evitado que acontecessem se outra tivesse sido a política seguida conforme o Partido Comunista Português tem proposto e até apresentado muitas propostas de lei, muitos projetos de lei, muitas iniciativas legislativas na Assembleia da República. Foi o Partido Comunista Português que esteve e não vimos nenhum outro no combate ao nazifascismo e contribuiu com a sua ação e solidariedade para a derrota do nazifascismo e para a vitória sobre o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Foi o Partido Comunista Português que esteve, e não vimos nenhum outro, no combate à fome, quando Salazar enviava os géneros para alimentar os exércitos de Hitler, enquanto o povo aqui morria à fome. Fomos nós que estivemos nos combates, nas grandes marchas contra a fome, contra a miséria, foi lá que esteve o Partido Comunista. Tal como depois do 25 de Abril, fomos nós que estivemos na luta pela reforma agrária, pelas transformações revolucionárias. Outros partidos tiveram nos seus programas, depois vieram acusar o Partido Comunista Português por ser demasiado radical nessas transformações, mas eles tinham escrito nos seus programas, como é o caso do PS e do PSD, tinham escrito nos seus programas a reforma agrária e as nacionalizações.
Eles votaram a Constituição que consagrou as nacionalizações e a reforma agrária, mas fizeram-no de uma forma mentirosa, porque sabiam que na altura a correlação de forças, a luta de massas, o processo revolucionário, eles ficariam um pouco como peixes fora da água se não acompanhassem este processo. E, portanto, meteram-se dentro do processo para não ficarem isolados, mas logo que puderam, passaram à ofensiva contra essas conquistas e o Partido Comunista esteve na ofensiva em defesa dessas conquistas ao longo deste tempo. Trata-se, portanto, de um importante documento, são 304 páginas. Melhor esperar um bocadinho. Isso é certo, porque agora dizer que se há nenhum outro partido tem mais respeito pelos sentimentos religiosos da população do que o Partido Comunista Português. Para nós o que nos divide não é a separação entre crentes e não crentes. A grande separação é entre exploradores e explorados. Esse é que é o grande problema. Porque ao nosso lado podem estar católicos, podem estar protestantes, podem estar muçulmanos, desde que combatam contra a exploração, venham eles, porque é deste lado que eles devem estar. Portanto, voltando ao livro, são 304 páginas, 38 capítulos, numerosos textos sempre construídos sob a preocupação da síntese, incluindo as mais de 1000 legendas e notas e um pequeno texto de análise sobre cada um dos 21 congressos. Ao longo deste tempo, o Partido Comunista Português realizou 21 congressos. Já agora uma notazinha. 21 congressos. Mesmo nos tempos da clandestinidade, vejam bem, os que dizem que nós não somos um partido democrático, até nos tempos da clandestinidade, quando era tão difícil juntar comunistas, em grandes assembleias, nós conseguimos realizar 4 congressos. O terceiro e o quarto, o quinto e o sexto foram realizados em tempos de clandestinidade, quando era muito difícil juntar, e houve congressos que tiveram participações bastante numerosas. Um deles, lembro-me, que nessa altura não era membro do PCP, nem era nascido então, mas podem encontrar no livro isso, o 4º congresso que se realizou na Lausanne, ou outros congressos que se realizaram em diferentes pontos do país, mas o certo é que se encontravam os meios logísticos para as pessoas participarem e lá participavam nos congressos. E lá participavam, portanto, nos congressos, nos diferentes congressos que realizamos, sempre procurando que os comunistas participassem na discussão da sua orientação, sempre neste exercício de uma democracia profunda, mesmo nos tempos difíceis, em que era, de facto, difícil fazermos reuniões, porque estávamos em situação de clandestinidade, e até o Avante, que começou a publicar-se em 1931, até o Avante nunca deixou de se publicar, houve ali os períodos críticos, mas a partir de 1941, com uma reorganização do PCP, até ao 25 de Abril, nunca mais deixou de se publicar o Avante, e sabemos até de camaradas que não houve um tempo, como sabem, que o Avante era distribuído de bicicleta. Houve um camarada, o José Moreira, depois foi assassinado pela PIDE, que chegava a fazer 2.500 km de bicicleta por mês na distribuição do Avante. É uma coisa absolutamente impressionante. E o Álvaro Cunhal e outros camaradas vinham do Porto até Lisboa para vir a uma reunião, muitas vezes durante a noite, viajavam durante toda a noite para fazerem uma reunião em Lisboa, para a seguir pegarem nas suas bicicletas e voltarem na noite seguinte para o Porto. Coisas deste tipo que são verdadeiros atos de facto, de heroísmo. Pronto, são estas ricas imagens, lindas imagens que nós encontramos aqui no livro e que traduzem a vida deste partido, não só a vida neste tempo de clandestinidade, mas também a vida ao longo destes anos, não esquecendo a intervenção nos dias de hoje. E o livro vem até à atualidade, termina com a realização do 21º Congresso,
em que certamente muitos de vocês participaram, aquele congresso realizado em Louros, em finais de novembro. O livro vem até esse período e termina com uma grande valorização do ideal e do projeto comunistas. Um ideal e um projeto que apontam para a criação de uma sociedade nova, de onde seja eliminada a exploração do homem pelo homem, a sociedade socialista e comunista do futuro, pela qual nos continuaremos a bater, porque é um ideal pelo qual vale a pena lutar. Pronto, é tudo isto que nós encontramos espelhado neste importante livro que está aqui à vossa disposição, ainda por cima a um preço tão acessível, que este livro, comprado aí no circuito comercial, era um livro para custar muito mais, mas nós também neste esforço para fazer chegar aos trabalhadores, às massas, pessoas que têm menos poder económico, este importante documento, cá está ele a um preço que é relativamente acessível a todos. E agora uma nota para dizer que este livro, que foi apresentado no dia 4 de fevereiro em Lisboa, já vendeu até hoje 8.000 exemplares, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, sendo certo que estes 8.000 exemplares foram vendidos num tempo em que as livrarias têm estado fechadas, não têm podido vender, pelo menos fisicamente, presencialmente, livros, e, portanto, é uma coisa que é muito satisfatória, motivo de grande satisfação, podermos registar o facto deste livro estar a ter este acolhimento e esta valorização por parte dos trabalhadores e do povo, que foi para eles e por eles que o Partido Comunista Português foi fundado há 100 anos, e é por eles e para eles que este instrumento continua a ser um instrumento insubstituível, necessário e indispensável. Por isso, camaradas e amigos, obrigado pela vossa presença e força com este livro. Não só o leiam, não só o comprem, leiam-no e divulguem-no junto de outras pessoas, e não é apenas dentro do Partido Comunista Português, porque há muitos democratas, muitos amigos, muitas pessoas, aliás, já temos muitos exemplos concretos. Este livro pode servir até para abrir portas de contacto com muita outra gente que, nem que seja por uma mera curiosidade, para conhecerem quem é o Partido Comunista Português, o que são estes 100 anos, são portas que podemos abrir. Este livro pode ser uma chapa a abrir essas portas para nos levar ao contacto, para dinamizar os contactos, porque nós precisamos também dos nossos amigos, dos nossos aliados, dos outros democratas e patriotas, porque nos havemos de encontrar em muitas situações, mesmo que eles não coloquem no seu horizonte a sociedade socialista e comunista, porque não têm esse objetivo, mas se calhar têm outros objetivos que são coincidentes com os nossos, como é a defesa da soberania e da independência nacional, como é a defesa de melhores salários, como é a defesa de uma sociedade mais justa, como é a defesa do nosso desenvolvimento soberano, e, portanto, nós devemos preservar muito esse tipo de relações. Pronto, e agora se calhar valia a pena trocarmos impressões sobre